devolutório. Observem que o juiz das varas de infância e juventude, ao receber esses recursos, ele irá fazer a prolação de um despacho fundamentado. A legislação não fala de sentença nem de decisão, mas de um despacho fundamentado, fazendo o seu juízo de retratação. Há uma diferença entre o juízo de retratação e juízo de admissibilidade, que temos lá no sistema recursal do Código de Processo Civil em relação às apelações, os recursos, que o juiz remete à instância superior a análise dessa admissibilidade. No tocante aos recursos interpostos nas varas da infância e juventude de suas decisões, o juiz não fará esse juízo de admissibilidade, mas apenas o juízo de retratação. Em 5 dias, interposto, portanto, o recurso, o juiz terá 5 dias para fazer o seu juízo de retratação, para reformar ou não a decisão prolatada. Se porventura, no despacho fundamentado, o juiz mantiver a decisão, o escrivão deverá encaminhar em 24 horas o recurso e até o processo, diante das circunstâncias, à instância superior. Mas se o juiz fizer a reforma de sua decisão nesse período do juízo de retratação de 5 dias, ele, de acordo com a data de pedido das partes ou do Ministério Público, ele terá 5 dias, por meio de seu escrivão, para encaminhar esses autos à instância superior. Então é importante ficar muito claro esses aspectos que na infância e juventude, as suas varas, os seus juízes terão essas especificidades no tocante ao sistema recursal que diferencia um pouco lá do Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente aqui, mas analisando as especialidades que se tem no direito da criança e do adolescente. Aqui há, portanto, nas varas da infância e juventude, juízo de retratação e não de admissibilidade. Recebidos os recursos, o juiz não encaminha isso para a instância superior fazer análise de admissibilidade. Ele exercerá o seu juízo de retratação em 5 dias, por meio de despacho fundamentado, acolhendo os recursos no seu efeito suspensivo ou devolutório, poderá reformar ou manter a sua decisão no seu prazo de 5 dias. Se ele mantiver a sua decisão, o escrivão, em 24 horas, encaminhará o recurso à instância superior. Se o juiz das varas da infância e juventude reformar a sua decisão, alterar, o escrivão terá 5 dias para encaminhar esse recurso, ou os recursos que foram interpostos, à instância superior, em 5 dias, contado da data de intimação das partes do Ministério Público que pleitearam a subida desses recursos à instância superior. Mas nós temos aspectos outros importantes ainda nesse sistema recursal das varas da infância e juventude, que apesar de adotar o sistema recursal do novo Código de Processo Civil, temos aí essas particularidades, dado o caráter de especialidade da legislação da criança e do adolescente. Há um aspecto, por derradeiro, deixamos ele para analisar, que é exatamente o fato do infrator ser intimado por seu advogado ou pessoalmente, e quando ele é intimado pessoalmente, para recorrer ou renunciar ao direito de recurso.
Esse é um ponto extremamente controvertido, porque o infrator renunciar ao direito recursal é abrir mão da amplitude de defesa do contraditório, que é uma cláusula pétrea constitucional. E para muitos autores, esse dispositivo é inconstitucional. E nós seguimos nessa direção. Amplitude de defesa do contraditório para um infrator que foi intimado pessoalmente, e nessa intimação ele deve dizer se quer recorrer ou renunciar ao seu direito de recurso, é colocá-lo numa situação em que ele renuncie à sua amplitude de defesa do contraditório. Mas ainda nesse universo do sistema recursal das varas da infância e juventude, vamos analisar a questão de dispensa do preparo. Ou seja, quando se interpõe um recurso ali, não há a contabilização dessas custas para remessa à instância superior, em nome do princípio da acessibilidade, dispensa à criança ou adolescente que é autor ou réu no processo, mas o terceiro que vier ao processo, e principalmente nessas infrações administrativas contra bailes, shows, motel, que tem a presença ali do empresário que virá a esta instituição, ele terá as despesas se recorrer da decisão do juiz. Da mesma forma, além desse preparo, nós temos as custas processuais. Essas custas processuais também são dispensadas em nome desta acessibilidade. Mas são dispensadas, voltamos a afirmar, em relação ao autor e o réu que seja criança ou adolescente, mas não ao terceiro que venha participar, agregar a essa ação como terceiro interessado, uma empresa, uma pessoa jurídica que porventura ingresse nessa ação, a ele não terá essas benesses da dispensa das custas processuais e nem tampouco da inexistência do preparo recursal. Só fechando a guisa de ilustração. Alguns prazos recursais ainda permaneceram também 10 dias em relação aos recursos inominados dos juizados especiais civis e criminais das suas decisões de mérito. E ainda temos em 10 dias, a título de ilustração, os recursos contra as decisões prolatadas nas execuções fiscais, que são os embargos infringentes de alçada. Esses também permanecem em 10 dias. Esses eram os aspectos mais relevantes, que acredito pontuais, controvertidos, que nós tínhamos aqui para abordar sobre o direito da criança e do adolescente no tocante ao seu sistema recursal.